E seja muito bem-vindo, está no ar o Boletim Legislativo desta terça, sempre com as principais notícias da Câmara e de São José dos Campos. E julho, mês de férias, já sabe o que fazer com a criançada? Se ainda não, hoje a gente vai te ajudar, então continua aqui no Boletim que tem muita informação legal, viu? E a gente fala agora de uma proposta que quer transformar parte do espaço urbano de São José em áreas recreativas de lazer. Estamos falando dos parklets, conhece? Eles são estruturas instaladas nas ruas em locais de estacionamento, que podem ser usadas pelo comércio para várias atividades. Um projeto aprovado pelos vereadores autorizou a Prefeitura a regulamentar o uso dos parklets aqui em São José. E a previsão é que em breve a população já possa usufruir dessas áreas. Ver o público aproveitando um happy hour em espaços nas calçadas não é novidade, mas essa imagem talvez pode tomar parte das ruas de São José. É que os vereadores aprovaram um projeto de lei enviado pela Prefeitura que prevê instalar os chamados parklets na nossa cidade. Eles funcionam como uma extensão temporária do passeio que pode ser usada por bares, restaurantes e outros comércios para abrigar mesas e criar uma espécie de lounge. A estrutura ocupa a área destinada para estacionamento nas ruas e tem como objetivo estimular que a população usufrua dos espaços públicos, além de movimentar a economia. Com isso, você permite com que esses estabelecimentos expandam a sua área, né, para a rua, para a via pública, fazendo essa plataforma que é chamada Parklet. Então, existe um padrão que a Prefeitura contratou e o comerciante vai construir de acordo com esse padrão e vai poder botar ali mesas, pode botar só mesa de espera, banco de espera, desde que ele tenha na frente do seu estabelecimento uma ou duas vagas de carro disponíveis. Então, ele vai poder optar por um parklet simples ou um parklet duplo, que chega até 11 metros de extensão no parklet duplo. Segundo o projeto, os bares, lanchonetes, restaurantes, padarias, confeitarias, sorveterias e similares poderão fazer o uso dos parklets e caberia aos comerciantes a manutenção e a construção da estrutura, que custa em torno de R$40 mil. Os estabelecimentos autorizados a usarem o espaço também terão de pagar uma taxa mensal de R$475. O que vai poder ser customizado é cada comerciante colocar as mesas que quiser, floreira, pode explorar comercialmente também a publicidade, ele pode fazer guarda-sol com publicidade também, que ajuda a pagar o custo da implementação do parque. A gente tem um estudo também que em 2 meses, ele com a exploração de propaganda e com o aumento da sua área de servir, ele paga isso em 2, 3 meses, ele paga o investimento. A ideia foi inspirada na cidade de São Paulo e também em outros estados. Aqui em São José, a expectativa é que os comércios localizados entre os bairros Vila Maria e Vila Ema, incluindo o Centro, Vila Diana e o Jardim Esplanada, tenham interesse em aderir à proposta. Ainda existe a previsão de instalá-los na Travessa Chico Luiz e na Rua 7 de Setembro, com o intuito de incorporar o patrimônio do mercado municipal. Uma ideia promissora, segundo a ACI de São José. O órgão acredita que os parklets poderão trazer mais público para o comércio da região. Nós temos centenas de bares e restaurantes nesses locais, então pode ser que outros comércios se animem a abrir também, né? Claro, os estacionamentos vão ter que estar abertos, enfim. Então, eu acredito que isso vai alavancar bastante a economia de São José e tornar o centro muito mais agradável do que é hoje, né? Que à noite ele é estaticamente parado, né? Nós temos, por exemplo, um ou outro comerciante que abre, mas põe as cadeiras na calçada. Então, independente disso, o parklet vai dar uma ajuda muito grande na movimentação do comércio. Mas, como estamos falando de uma estrutura que vai limitar o número de estacionamentos na cidade, o planejamento também é importante. Para esta arquiteta, é fundamental garantir que a instalação dos espaços não vão impactar a mobilidade. Ruas com velocidade máxima acima de 50 km por hora não devem ser consideradas. Eles também não devem ser instalados muito próximos a esquinas, né? Eles têm que ter um fechamento lateral, então isolar a área onde circulam os veículos da área onde as pessoas vão ficar. E esse fechamento ele tem que estar muito bem sinalizado para o veículo. Então, por exemplo, faixas refletivas para garantir que durante a noite os veículos vão identificar esse fechamento. Podem ser instalados para rodas
para, ao estacionar nas vagas vizinhas, os carros não baterem nesse fechamento. Também é importante que eles não se sobreponham, não bloqueiam faixa de pedestres, rampa de acessibilidade, bueiros. Por isso, o projeto também impõe algumas obrigações aos comerciantes, como manter o parquet limpo e impedir que os locais causem perturbação de sossego. E vale pensar na inclusão também. Para que essas áreas atendam ao maior número de público com segurança, a acessibilidade é fundamental. Não pode ter degrau entre o piso da calçada e o piso do parklet. É importante que seja previsto a aproximação da cadeira de rodas a pelo menos uma parte do mobiliário proposto. Sinalização tátil para as pessoas cegas ou com algum grau de deficiência visual. Então, o piso tátil, uma comunicação em braille. E aí, está em busca de emprego aqui em São José? Se sim, agora eu converso com você. Nós separamos na agenda de serviços as vagas de trabalho disponíveis na cidade. Então, é só ficar de olho e muito boa sorte a todos. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivador, assistente de vendas, atendente, atendente de lanchonete, auxiliar contábil, auxiliar de bar, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, babá, camareira de hotel, mecânico de motor a diesel, meio oficial em elétrica de automóveis, meio oficial em mecânica de automóveis, montador de estruturas metálicas, motorista de caminhão, motorista Munk, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, professor de jardim de infância, programador de TI, serralheiro, técnico de fogão, técnico de manutenção elétrica, técnico em eletromecânica e combustão, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar financeiro, operador de loja e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E julho, mês de férias escolares, tempo da criançada aproveitar, né? O problema é que para muitos pais é difícil dar conta da energia dos pequenos. Sendo assim, o que fazer, hein? Para ajudar com opções, a gente preparou uma reportagem com dicas sobre como entreter os filhos em casa e em atividades espalhadas pela cidade. E tem como garantir que eles vão aproveitar o descanso das aulas fora das telas, viu? Quem mostra pra gente é a Tati Vilela. Férias da criançada não pode ficar só no sofá ou nas telas do celular e computador. A garotada tem que sair de casa. Afinal, nada de sedentarismo e os pais também precisam de descanso. Aqui em São José, o que não faltam são opções recreativas. E tem muita atividade gratuita ao longo do mês. Quer uma dica aí? Que tal o Brincando nas Férias? O Brincando nas Férias, ele acontece em 2 locais fixos, que é aqui no Centro da Juventude e no Parque Ribeirão Vermelho, na Urbanova. E agora a gente tem também as unidades itinerantes. Para ele se informar, entra no site da Prefeitura, que lá tem toda a nossa programação. E importante, não precisa se inscrever previamente e é tudo de graça. É só chegar e brincar. Então não tem desculpa para ficar no celular nem no computador. Vem brincar com a gente. Outra boa dica é o Museu Interativo de Ciências. Aqui as pessoas se divertem ao mesmo tempo que aprendem. Vivem experiências únicas. Entre elas, uma viagem ao espaço no planetário. A Maria já conheceu o museu, gostou tanto que fez questão de voltar com a família. Eu sabia já um pouco que tinha aqui, mas para mim foi mais divertido porque eu estava com meu pai querido e minha mamãe. Além de passar um tempo em família, acho que a gente acha muito importante transmitir cultura, conhecimento para ela, sair um pouco da telinha ali e aprender coisas, que isso aí é muito importante para o crescimento dela. E para os pais que trabalham também tem opção. Um passeio no shopping pode ser uma boa alternativa. Além de uma sessão de cinema que é diversão garantida, tem muitos espaços lúdicos criados justamente para o período das férias.
Este aqui ganhou uma exposição gratuita sobre o mundo marinho. São réplicas gigantes que se movimentam, abrem e fecham os olhos e fazem ruídos idênticos aos do fundo do mar. Um verdadeiro alvoroço para a criançada. Estou achando muito legal, super bacana, né? Por causa que mostra os animais. Eu achei bem assustador, porque eu tenho muito medo assim, sabe? Conhecia a orca e o golfinho. O tubarão, ele vive 30 anos. Essa pista de patins, que fica em um dos shoppings da cidade, esse aqui na região central, promete agitar as férias. E é claro que eu não podia perder a oportunidade de voltar um pouco à infância. Por enquanto está um pouquinho cedo por aqui, tem essa galerinha andando de patins e eu vou perguntar para eles, pessoal, sem emoção ou com emoção? Com emoção! Eles são aventureiros e eu também. Eu experimentar esse esporte maravilhoso que faz tão bem para a saúde, para o corpo, para a coordenação motora, independente da idade, patinar é muito bom. Vem patinar com a gente! Mas e nos dias em que a criançada vai aproveitar o tempo em casa? O que fazer? Como administrar a rotina de férias com os filhos? Esta pedagoga explica que é interessante pensar em atividades conjuntas que vão reunir toda a família. Participar da brincadeira faz toda a diferença. Nós podemos, por exemplo, usar jogos de tabuleiro, que as crianças amam jogos de tabuleiro, uma roda de conversa para contar coisas lá do passado, um piquenique, né? Que tal um cineminha em casa? As crianças adoram organizar esse tipo de evento. Então, assim, que comida nós vamos comer, que filme nós vamos assistir, né? Então, tentar proporcionar esses momentos juntos com a família que prendam a atenção para que eles consigam ficar um pouquinho mais distante dos eletrônicos. E se ficou com alguma dúvida sobre como administrar o tempo com os filhos, a gente vai te ajudar. Anota aí 5 dicas bem legais da especialista. Organize momentos em família. Estimule o hábito de leitura. Faça atividades ao ar livre. Explore novas brincadeiras. Desenvolva novas habilidades. Que tal usar todo esse tempo que está longe da escola para criar memórias afetivas, por exemplo? Um tempo de qualidade, né? Na correria, muitos pais, nós não temos tempo para ficar com as crianças, né? Então, assim, aproveitar ao máximo esse tempo para curtir, criar aventuras juntos com a família, né? Porque tudo isso fica guardado lá. A gente sabe que eu tenho memórias da minha infância que não foram esquecidas até hoje. Então, assim, coisas simples que nem precisam ser muito elaboradas podem trazer essa coisa gostosa no coraçãozinho delas. E ainda no tema das férias, eu deixo agora um alerta, viu? É justamente neste período que aumentam os acidentes com crianças em casa. E aí, todo cuidado é pouco. A Tati Vilela está de volta e conversa agora com um especialista que vai nos orientar a garantir que a brincadeira e a diversão em casa sejam sempre seguras. É com você, Tati. Muito boa tarde, Guerra. Boa tarde para você que nos acompanha aqui na TV Câmara. Precisamos muito fazer esse alerta aos pais, reforçar o risco de acidentes agora no período de férias escolares, que aumenta bastante, viu? Sobre este assunto, vamos conversar com o Tenente Chicarino, aqui do 11º Grupamento de Bombeiros de São José dos Campos. Muito boa tarde, Tenente. Explica pra gente quais são os acidentes mais comuns. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade. Nessa época é sempre bom alertar, né? Muitas crianças em casa, muitas das vezes os pais não conseguem férias nesse mesmo período e acaba não tendo toda aquela assistência necessária quando uma criança passa muito tempo em casa, né? É difícil entreter, é difícil manter a gente por perto o tempo todo e cabe a gente a ter algumas precauções, ter algumas cautelas para que se evite certos tipos de acidente. Como prevenir, Tenente? De certa forma, as ocorrências que são mais corriqueiras com crianças em casa é queda de escada. Então, se a gente conseguir colocar um portãozinho em cima e embaixo com uma travinha, que pra gente não é nada, mas pra criança já dificulta.
Se tiver piscina em casa, tenta cercar de grade ou colocar aquela capa fixa em cima da piscina para que evite que a criança caia lá dentro, brincando em volta. No caso de a gente atende certos tipos de ocorrência que a mãe está cozinhando ali, a pessoa está cozinhando em casa, acaba deixando o cabo da panela para o lado de fora, a criança se aproxima, quer tentar pegar, às vezes acaba caindo água quente, alguma coisa nesse sentido dentro de casa. O simples fato de você virar o cabo da panela para o lado de dentro do fogão já ajuda muito, já tira o interesse da criança em querer pegar, porque ela vai ver aquele negócio lá, né? Já gera um interesse. Para crianças menores que ainda não entendem, não correspondem às nossas determinações, os nossos pedidos, crianças de até 3, 4 anos ali, as questões das tomadas. Comprem uma capinha para as tomadas enquanto não estiver utilizando, né? Enquanto não tiver conectado nada naquela tomada. Coloca uma capinha ali porque o dedo da criança é muito pequenininho, né? Pode colocar o dedo ali, acabar tomando um choque, acabar vindo a ter um problema maior posteriormente. Mesmo com todos esses cuidados, se acabar acontecendo algum imprevisto, algum acidente, o que os pais devem fazer? Quais são as medidas a serem tomadas neste momento? Com certeza. Muitas das vezes, a maioria das pessoas não tem contato, né? A gente, na nossa profissão, acaba tendo contato diário, acaba tendo uma calma maior, mas tentar colocar na cabeça que aconteceu, caiu, tomou um choque, tomou uma queimadura, houve um impacto, houve uma queda, mantenha a calma, pega o celular, liga 193 ou 192, no caso 193 e 192, aqui na região do Vale do Paraíba, vai cair aqui na nossa central em São José dos Campos, onde a gente vai fazer a distribuição da ocorrência. Seja 193 Bombeiros ou seja 192 SAMU, a nossa regulação vai saber dizer, e tem o rol de ocorrências em que é para atender o SAMU, em que é para atender o resgate do bombeiro, e vai saber aconselhar melhor. Ligando o mais rápido possível, o próprio atendente vai saber dar algumas orientações de atendimentos primários que você deve fazer ali, certa assistência que você deve prestar ali para a criança. Se for um trauma, posicionamento que deve colocar a criança, vai ser orientado, e manter a calma, né? A gente, como Corpo de Bombeiros, nas escolas tem feito algumas orientações, né? Passado em algumas escolas, fazendo algumas orientações quanto a primeiros socorros e tal, e acredito que tem sido bastante efetivo. O problema é muitas das vezes a criança que ainda não entende, a criança pequenininha, a criança que ainda engatinha, a criança que tem 3, 4 anos, que não tem o discernimento do perigo que aquela brincadeira pode ocorrer, né? Subir e descer a escada correndo, correr em volta da piscina, jogar bola, ou simples fato de tentar pegar o cabo da panela ali em cima do fogão, que pode gerar um perigo bem grande, né? Tenente, muito obrigada pela sua atenção, tenha uma ótima tarde. É importante reforçar, então, para os pais, justamente o telefone 192 do SAMU, 193 do Corpo de Bombeiros, porque esses primeiros momentos após um acidente são imprescindíveis aí para estarem salvando vidas. Eu volto com você, então, na redação Guerra. Muito obrigado, Tati, pelas informações. E ainda falando de férias, tem muitos estudantes que aproveitam essa pausa nas aulas para se dedicar a um intercâmbio. Maneira não só de aprender uma nova língua, mas também vivenciar uma nova cultura. Mas a procura pelo melhor destino exige alguns cuidados e é bom se preparar para evitar imprevistos. E quer saber como garantir que o intercâmbio vai ser produtivo? A gente te mostra na reportagem. Férias não são só para se divertir e relaxar. Muita gente também aproveita o período para fazer o intercâmbio e trabalhar ou estudar fora do país. Foi o caso da Franciele. Ela fez um intercâmbio para os Estados Unidos no ano passado. Uma experiência e tanto. Me aventurei nessa vida de morar fora, né? Fui trabalhar como au pair nos Estados Unidos. Eu lembro que na época ainda era pandemia, então precisei ir até o Chile tirar meu visto. Nunca havia andado de avião, nunca havia saído de casa. Então foi algo incrível. Foi sem pensar. Eu simplesmente peguei minhas coisas e falei, vou embora, vou recomeçar do zero, é isso que eu quero para mim. Durante o intercâmbio, a Franciele participou de um programa de au pair, quando o intercambista mora com outra família e trabalha como babá. Foi um período de 1 ano de muito aprendizado que também a levou a conhecer novas culturas.
Ela conheceu 24 dos 50 estados americanos. Com tanta bagagem assim, ela tem algumas dicas para ajudar quem também deseja fazer um intercâmbio. Guarde um dinheiro para você investir nisso, até durante o intercâmbio, guarde dinheiro, porque é uma coisa que pra gente, às vezes, você fala, gastei aqui amanhã. Não, guarde dinheiro, é uma coisa que é muito necessária. Estude o lugar que você vai morar, converse com outras pessoas, né? Tem muitos grupos na internet hoje em dia que disponibilizam muitas explicações sobre o intercâmbio. Então, assim, pesquise muito. E a pesquisa é um dos fatores fundamentais para quem pensa em viajar. Nessa agência de viagens, a procura por intercâmbios aumentou bastante nessa época do ano, principalmente por conta das férias. E o segredo para não ter dor de cabeça é o planejamento. Para qualquer viagem, o planejamento ele é o principal, né? Para a pessoa poder se organizar, no que se diz respeito à documentação, organização financeira, início das pesquisas. Hoje a gente tem aí uma questão que está sendo um grande impeditivo, né? Que seria o visto americano. Então, se a pessoa planeja uma viagem aos Estados Unidos, seja ela a lazer, a trabalho ou até mesmo para um intercâmbio, ela precisa de uma antecedência maior. Em média, 1 ano e meio está sendo a espera para o visto americano. Então, o sonho ele tem que realmente se iniciar aí 2 anos antes. Além dos Estados Unidos, os países mais procurados para uma viagem de intercâmbio são Canadá, Austrália e Irlanda. A média de valores pode variar bastante, entre 5 e 8 mil reais. E são muitos os programas e as oportunidades para ajudar quem busca essa experiência. Tem um intercâmbio para estudantes de 14 a 17 anos, onde eles vão fazer um programa cultural. Eles vão aprender inglês num período, geralmente de manhã, e à tarde tem as atividades, passeios dentro dessa faixa etária. Também tem curso de idiomas para adultos, inclusive tem cursos 30 plus e 50 plus, que são para pessoas acima dos 30, dos 50 anos. Tem também o programa de família, um programa de férias, onde você pode ir, levar seus filhos. Então, os estudantes, né, as crianças, adolescentes, vão ficar também com estudantes internacionais. E também tem o programa voluntário que você pode fazer, um destino muito procurado é a África do Sul, e aí tem vários projetos, desde você cuidar de crianças, cuidar de idosos, trabalhar em safari, e você também pode fazer esse programa a partir de 2 semanas. Além da oportunidade de conhecer novas culturas e aprimorar o conhecimento em algum idioma, o intercâmbio é uma ferramenta de amadurecimento pessoal e emocional. Pode ajudar a desenvolver habilidades como autonomia, autoconfiança e responsabilidade. Mas, para que essa oportunidade seja realmente positiva, é preciso seguir algumas orientações. Quando a gente fala em país de língua inglesa, todos os países exigem o passaporte, então fica bastante atento para ver se o passaporte não está vencido, porque às vezes pode levar um tempo para você conseguir renovar o seu passaporte. Em relação a visto também, né, tem países que não exigem visto. E aí, se você quer fazer um intercâmbio, por exemplo, de férias, e você está sem visto, você pode optar por um desses países, né, como é o caso da Irlanda, Escócia, Ilha de Malta, que são países que até 3 meses você não precisa de visto. Então, você viaja apenas com o passaporte e também a vacina de febre amarela. Em caso de países como Austrália, Ilha de Malta e África do Sul, eles exigem também a vacina de febre amarela. Então, fica bastante atento em relação ao passaporte, a países que exigem visto e a vacina de febre amarela. E o Danilo recorreu a essas dicas da especialista. Ele está se preparando para fazer um intercâmbio para o Canadá, com o intuito de aperfeiçoar o inglês e fazer um bom networking. Uma decisão construída com muito planejamento, afinal, é a primeira vez que embarca nesta experiência. Fui me utilizando disso e, lógico, experiência dos meus clientes que já foram também. Para alguns países eu vou, né, coletando essas informações, até para auxiliar eles para a viagem e também, para mim, agora que eu estou indo, eu também peguei os feedbacks deles. Com a viagem marcada, o Danilo espera que, além da fluência no idioma inglês, ele também consiga absorver um pouco de toda a cultura que o novo país vai proporcionar. Se inserir na cultura, né? Eu também gosto muito de gastronomia, né? Comida, então eu gosto de visitar restaurantes, né? Experimentar as comidas típicas ali do país. Então eu acho que esse network também, né? Na própria escola tem pessoas do mundo inteiro e ali você cria vínculos que às vezes a pessoa vem até, né, para o seu país, às vezes você também tem uma pessoa em outro país que você pode até visitar também, já cria, né, um network legal. E claro que
a questão aí de várias oportunidades que a gente só vai descobrir estando lá mesmo no país, né? E agora a gente vê como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã. Sol entre nuvens durante toda a tarde desta terça-feira, mas a temperatura não passa de 21 graus e deve esfriar um pouco mais ao fim da tarde. A mínima prevista para hoje é de 9 graus e há pouca chance de chuva. Amanhã, quarta-feira, também há pouca possibilidade de chuva. O dia será de sol entre nuvens, com máxima de 23 graus e mínima de 9. E amanhã vai ser um dia muito especial para estudantes da cidade que vão ter a oportunidade de ver de perto um astronauta e diversos cientistas e pesquisadores de destaque de todo o mundo. A ação faz parte das atividades do Space Studies Program, aquele programa que a gente mostrou aqui no boletim e que vai reunir por 60 dias aqui na nossa cidade nomes renomados do setor aeroespacial para discutir tecnologia e inovação. Como nós da TV Câmara somos parceiros do evento, a gente vai cobrir toda a atividade, o melhor com transmissão ao vivo a partir da 1h30 da tarde. Por conta da transmissão, amanhã não vamos exibir o boletim legislativo nem o Hora do Esporte, viu? Mas claro que fica o convite para você acompanhar esse evento especial ao vivo, que vai ser muito legal. Então, não perca amanhã, a partir de 1h30 da tarde, transmissão ao vivo do Space Studies Program 2023 aqui na TV Câmara. E eu me despeço depois desse recado, lembrando que todo o nosso conteúdo você também acompanha nas nossas redes sociais. O Instagram da TV Câmara é @tvcâmarasjc, já o YouTube é o Câmara SJC. Vai lá, curte e compartilha o nosso trabalho, deixe uma sugestão também pra gente. Então é isso, a gente volta a se encontrar na quinta-feira. Um abraço!